Dizem que o livro é a porta para o conhecimento. Como você adquire os seus livros? Vocês têm algum critério na hora de comprar um livro? Uma pesquisa um pouco mais recente diz que os evangélicos estão lendo o dobro da população brasileira. Isso é ótimo, principalmente no mundo em que a internet, as redes sociais, o ver predomina sobre o ler. Então as pessoas, elas procuram ver mais do que ler, né? Folhear aquele bom livro. A nossa área, o nosso ministério, ele necessita de leituras, né? Eu gosto demais de ler livros, tá? Então vai aí a primeira dica que eu vou dar a você. Tem a ver com custo e benefício. Livro de ler ou livro de ter? O livro de ler é simplesmente aquele livro que você compra e nunca mais você vai tocar naquele livro, nunca mais você vai lê-lo novamente. Muitas vezes ele vai parar numa estante empoeirada ou mesmo, quem sabe, até numa lata de lixo. Então esse livro não traz um custo-benefício muito bom para você. Por quê? Porque não importa o valor, importa sim o benefício que a leitura desse livro ou que o conteúdo desse livro está trazendo para você. Se você compra um livro que nunca mais você vai ler, eu acho que você está jogando dinheiro fora. Ao contrário, o livro de ter é aquele livro que, após a primeira leitura, você sempre estará consultando. Seja 1 ano, 2 anos, 10 anos, daqui a 20 anos, você está voltando naquela leitura, naqueles temas, naquele assunto e sempre retirando coisas novas desse livro. Então, essa é a primeira dica. Qual livro que você quer? Um livro apenas de ler ou um livro de ter? A segunda dica que eu dou a você é: não escolha um livro pela capa, tá? As pessoas falam, né, tem até um ditado, não julgue um livro pela capa, mas muitas pessoas estão escolhendo justamente livros pela capa, por um assunto que ela gostou, né, e elas não tomam as devidas precauções. Por quê? Porque não basta apenas uma capa bonita ou um assunto interessante. Você tem que saber, e eu estou aqui preocupado com a questão doutrinária e apologética, é claro, de fundo, a pessoa tem que tomar cuidado com o que ela está lendo. Então, ao adquirir um livro, não olhe só a capa do livro. Saiba quem é o autor desse livro. É um autor reconhecido? Ele é citado por outros autores, por outros teólogos ou por outras personagens evangélicas conhecidas? Qual o seu grau acadêmico? Ele é uma pessoa idônea? Então é interessante você fazer uma pesquisa sobre o autor deste livro. Depois do autor, o que seria mais interessante de você verificar em um livro, na hora de adquirir um livro, é saber qual é a editora que produziu este livro. Essa editora é uma editora idônea? É uma editora conhecida no meio evangélico? Ou é uma editora de fundo de quintal que você nunca ouviu falar, ninguém nunca adquiriu um livro com o nome dessa editora? Existem muitas editoras boas no Brasil, tá? Por exemplo, a CPAD, a Vida Nova, a Fiel, a Mundo Cristão, a editora Candeia e outras editoras aqui que não me vem à mente agora, mas que nós constantemente estamos adquirindo livros nessas editoras, porque são editoras idôneas. Agora tem editora que não é tão assim criteriosa na parte doutrinária. Eu sei de editoras, os seus livros estão nas prateleiras de muitas livrarias evangélicas, mas que publicaram até livros de seita. Então essas editoras nós temos que tomar cuidado, tá? Então na hora de adquirir um bom livro, primeiro, veja pelo critério do custo-benefício. Segundo, não adquire o livro apenas pela capa, né? Procure saber quem é o autor do livro. Procure saber se o livro foi produzido por uma editora idônea. Procure ler a capa e contracapa deste livro, né? O que a gente chama de orelha do livro também traz uma síntese do que está dizendo o livro, qual o assunto que o livro está trazendo. E a terceira dica que eu vou te dar é qual a doutrina que esse livro está trazendo, tá? São ensinamentos que a sua igreja está pregando, que você sempre ouviu, que o seu professor de teologia constantemente está falando com você, ou é algo que a pessoa está surgindo com esse assunto agora e está trazendo como se fosse a verdade? Então aí vai algumas dicas. Cuidado com livros grátis, tá? Tudo que é grátis você tem que tomar cuidado, né? O que é bom, diz o ditado, custa caro. Então, por exemplo, eu tenho 2 exemplares aqui que eu vou deixar como exemplo. Um deles é O Poder da Esperança, que eu já falei em outro vídeo. É um livro aparentemente bonito, bem acabado, né? Um livro fino, né, para ser lido, rápido. A editora chama-se Casa Publicadora Brasileira, então é um nome neutro,
né? Não religioso, aparentemente. Os autores aparentemente não são conhecidos, a não ser quem conhece apologética, né? Um deles aqui, Michelson Borges. Mas este livro, para quem não sabe, é um livro da Igreja Adventista do Sétimo Dia e está sendo distribuído gratuitamente. Muitos evangélicos que não conhecem vão pegar esse livro, vão lê-lo porque o assunto é interessante e vão até pensar que é um livro evangélico que condiz com a doutrina que ele crê. Mas no meio de coisas boas, por exemplo, como saúde mental, alimentação, que trata o livro, vai estar ali embutido algumas doutrinas que não condiz com a fé cristã. Por exemplo, a questão da guarda do sábado, como dia de santificação para o cristão. A Bíblia não ensina isso. Também está falando sobre a morte, que na morte cessa a consciência de todas as pessoas, não existe inferno, não existe sobrevivência após a morte. Esse tipo de doutrina está incluída aqui de modo bem superficial e sorrateiramente, quase imperceptível, né? Em conta-gotas. Mas se a pessoa não conhecer apologética, não conhecer mesmo doutrinas bíblicas, ela vai engolir como se fosse um livro religioso muito bom, como se fosse a verdade. Eu tenho um outro exemplar aqui de uma outra seita, e esse livro é largamente distribuído de graça pela internet. Até muitos sites evangélicos estão fazendo propaganda deste livro, e o título é Você Verdadeiramente Nasceu de Novo da Água e do Espírito. O autor é Paul Sejong e a editora é New Life Mission. Ninguém conhece essa editora, ninguém conhece esse autor, mas o título chama a atenção. Eu lembro que quando eu ministrava aulas há muitos anos atrás, numa faculdade de teologia aqui da minha cidade, um dos meus alunos chegou para mim, eufórico, né, com um sorriso no rosto, e me mostrou este livro. Professor, estou lendo um livro excelente, um livro muito espiritual. E eu peguei o livro, eu não conhecia, né, a seita, não conhecia a doutrina deste livro, peguei o livro para ler. E qual não foi a minha surpresa? Esse livro, depois eu vim saber, era um livro de uma seita, a seita do senhor Paul Jong, chamado New Life Mission. Neste livro, esse senhor ensina que a salvação não foi adquirida na cruz, mas foi sim adquirida no Rio Jordão. E que o batismo de João Batista, ele tem, vamos dizer assim, uma parte na salvação das nossas almas. Na verdade, ele faz de João Batista um co-salvador com Jesus Cristo. E não só isso, prega muitas heresias, né? Mas, aparentemente, é um título muito interessante. Você nasceu verdadeiramente da água e do Espírito. Muitas pessoas vão adquirir esse livro, muitos talvez até adquiriram, pensando que é um livro evangélico, mas está engolindo uma heresia no lugar de uma doutrina sadia e ortodoxa. Então, cuidado ao adquirir livros. Cuidado com livros de graça que você adquire, principalmente se você não conhece a editora, se você não conhece o autor, principalmente se você não entende de Bíblia Sagrada, você não conhece muito doutrina. Então, está aí algumas dicas que eu deixei para você. Primeiro, o seu livro é um livro de ler ou um livro de ter? Qual o custo-benefício do seu livro? Primeiro critério. Segundo critério, não escolha o livro pela capa. Espero que eu tenha ajudado a você na hora de adquirir um bom livro. Então, use esses 3 critérios e boa leitura.